A paz do Senhor para os irmãos. Em alguns minutos Deus irá falar com você. Meus irmãos, aqui no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 10 até o 11, diz assim: Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que quando o povo de Deus, o povo de Jerusalém, é cativo, são levados para a terra da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que nesse tempo Jeremias envia uma carta para o povo que está cativo em Babilônia. E lá em Babilônia, meus irmãos, tem muitos falsos profetas que está falando para o povo do Senhor que o cativeiro vai acabar rápido, não vai passar tanto tempo cativo. O Deus vai livrar eles das mãos, do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, rápido. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jeremias, estando em Jerusalém ainda, ele envia uma carta, entendeu bem, para o povo que está lá e fala assim para o povo: não acrediteis em falsos profetas, porque essas profecias que eles estão liberando, não sou eu que estou com eles, não sou eu que estou usando eles estão falando por eles próprios, não sou eu que estou usando eles. Porque aí Deus fala para Jeremias, fala para os cativos que construam casas para morarem, que orem pela cidade para que tenha paz na cidade e eles ali usufruam da paz que tiver na cidade, na Babilônia. E que eles façam plante hortas para usufruir, porque vai passar muito tempo, que eles casem-se, tenham filhos e filhas e construam famílias ali, dê seus filhos e filhas em casamento, porque o fim do cativeiro não vai ser tão rápido assim como esses falsos profetas estão falando. E meus irmãos, Jeremias ficou em Jerusalém, entendeu bem? E estava lá na Babilônia Ezequiel, entende? Ou seja, só um profeta cá, onde tinha falsos profetas, e só um profeta do Senhor lá em Babilônia, onde tinha também falsos profetas, fazendo ali a cabeça do povo de Deus, enganando as pessoas, porque, meus irmãos, a gente sabe perfeitamente que a maioria das pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada ao coração, gostam de ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. E quando aqueles falsos profetas falavam para o povo, liberavam a palavra para o povo positiva, dizendo que Deus iria livrar eles rapidamente das mãos de Nabucodonosor, o povo ali se alegrava e acreditava, mas não era verdade, porque Deus só ia livrar o povo de Jerusalém e de Judá do cativeiro da Babilônia após 70 anos, e o povo fosse viver suas vidas, aleluia, Deus grande e fiel, porque sim, o que diz assim aqui no versículo 9, Deus fala aqui, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eles queriam sim voltar para suas terras, viver em paz, entende? Porque o povo de Jerusalém e de Judá estavam muito desobedientes à palavra do Senhor, não ouvia, era um povo rebelde que não dava ouvido à voz do Senhor, mesmo Deus usando um verdadeiro profeta, Jeremias, mas eles não davam ouvido à palavra do Senhor. É por isso que Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor por 70 anos. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel. E ali, Jeremias envia essa carta para eles, para avisá-los que não confiassem nos falsos profetas. E, meus irmãos, Jeremias ali teve uma luta ali muito grande para deter, o profeta Ananias, porque Ananias era um falso profeta, entende? Ele falava coisas que Deus não mandara ele falar. E ele ali enfrentava Jeremias na sinagoga, entendeu bem?
dizendo que a palavra que ele estava liberando era correta, era que o Senhor estava falando a verdade através dele. Mas a palavra nos diz que Ananias é um falso profeta. Aleluia, Deus grande e fiel. Esse Ananias aqui é um falso profeta, viu, irmão? Esse aqui não tem nada a ver com o outro Ananias. Entende? E aí, meus irmãos, também Jeremias chega e fala para ele que em determinado tempo ele morreria. E a palavra que Jeremias liberou foi verdadeira, aconteceu. Esse falso profeta Ananias veio a falecer. Era um falso profeta, fazia a cabeça do povo, e o povo de Deus acreditava, meus irmãos, porque o povo queria o fim desse cativeiro. 70 anos era muita coisa para o povo de Israel ali suportar. Mas Deus disse: orem pela cidade, façam suas vidas, né? E vocês orando pela paz na cidade, vocês vão viver a paz que estiver dentro da cidade, que estiver sobre a cidade. Aleluia, Deus grande e fiel. E não foi fácil para aquele povo, sabe? Enfrentar ali 70 anos de cativeiro e ainda por cima ouvindo os falsos profetas, porque os falsos profetas liberava palavras positivas. Os falsos profetas liberavam palavras que agradavam aos olhos dele, que enchia ali, regozijava seus corações. E obviamente que eles queriam ali, né, dar mais ouvido aquelas palavras bonitas dos falsos profetas do que a verdadeira palavra do verdadeiro profeta que era Jeremias. Porque Jeremias pregava ali, falava ali a realidade, o que Deus mandava ele falar para o povo. E o que Deus mandava Jeremias falar para o povo era uma palavra dura. E o povo ali, sabe, as palavras duras que vinha do Senhor, Deus usava Jeremias, Deus mandava ali essas palavras por intermédio do ministério do profeta Jeremias, e o povo ali, essas palavras, sabe, entristecia o coração do povo. Por isso que o povo preferia dar ouvidos, né, aos falsos profetas. Mas que nós devemos ter cuidado, porque nos dias de hoje tem muitos falsos profetas por aí, sabe, querendo ser usado por Deus, liberando coisas que não vêm da parte do Senhor, mas vêm da carne. E nós temos que tomar cuidado com isso, entende? Porque realmente o ministério, quando Deus chama alguém, a pessoa passa por lutas, entende? Passa por adversidades. Você vê aqui que Jeremias, um homem muito usado pelo Senhor, pelo Deus vivo, passou por perseguições, sabe? Por opressão. Entende? Ali as pessoas eram contra ele, não aceitavam o que ele liberava, porque vinha de Deus. Tudo que saía da boca de Jeremias vinha de Deus. Era Deus que mandava o profeta Jeremias falar aquelas palavras duríssimas para aquele povo. Aquele povo, meus irmãos, eles tinham que ficar cativo, ser entregue nas mãos, entendeu bem, de um rei ímpio, de um rei gentil, entendeu bem? Aleluia, Deus grande e fiel. Porque o povo que foi escolhido pelo Deus vivo não estava mais ouvindo a Deus. Por mais que Deus usasse seus profetas, eles não davam ouvido. E por causa da desobediência, meus irmãos, a gente passa e padece muitas coisas. A gente passa muitas aflições por falta de obediência. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo. É melhor obedecer do que sacrificar, é a palavra que nos diz. É melhor obedecer do que sacrificar. Então que venhamos obedecer a palavra do Senhor ao invés de preferir sacrificar. Amém? Deus abençoe.